Mais de 500 mil de acidentes de trabalho foram registrados em 2018 e mais de 140 mil trabalhadores ficaram afastados por mais de 15 dias. Diante de todos esses números, uma área em especial ainda é motivo de preocupação: a construção civil. Liberdade de escolha. TST decide em favor de funcionários de uma loja. De acordo com o processo, a empresa teria exigido que os empregados das lojas de shopping trabalhassem durante os feriados. Em caso de privatização de empresa pública, o que acontece com os trabalhadores concursados? Os empregados públicos não têm estabilidade e podem ser demitidos. Termina hoje o prazo para regularizar o título de eleitor. Mais de 2 milhões podem ter o título cancelado. Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje é o último dia para os eleitores que faltaram aos últimos 3 turnos das eleições e não justificaram a ausência às urnas. O prazo termina hoje para ficar em dia com a Justiça Eleitoral e a gente vai conversar ao vivo com a repórter Raquel Vargas, que está lá no TSE. Boa tarde, Raquel. Oi, Galton. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, dos mais de 2 milhões e 600 mil eleitores identificados como faltosos, ou seja, que não estiveram presentes nos últimos 3 turnos das eleições e não justificaram essa ausência, podem ter o título cancelado, porque apenas 103.780 eleitores procuraram um cartório eleitoral, ou seja, 4% do total. E por que é tão importante, né, ficar em dia com a Justiça Eleitoral? Porque sem o título de eleitor, a pessoa fica impossibilitada de emitir passaporte, RG, de assumir função pública e também de entrar na universidade, de se matricular numa universidade de ensino. E se você ainda tem dúvida se é ou não eleitor faltoso, é simples, basta acessar o site do TSE, que é o tse.jus.br. Ali no cantinho da página tem a situação eleitoral. Ali você preenche os seus dados, vai aparecer se você é um eleitor faltoso ou não com a seguinte mensagem: eleitor faltoso procurar um cartório eleitoral. Procure então um cartório com um documento pessoal com foto, comprovante de residência e com o título de eleitor para evitar ter o título cancelado. Galton, eu volto com você. Obrigado, Raquel. O Supremo Tribunal Federal vai analisar a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado pela Constituição. A gente vai voltar ao telão para conversar agora com o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar se acordos entre patrões e empregados sobre direitos que não estão previstos na Constituição Federal possuem validade. O caso chegou aqui ao STF no ano passado. O ponto principal é se as empresas têm que recompensar financeiramente esse tempo gasto pelos trabalhadores até chegarem aos locais de trabalho. O caso já foi analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e também pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ambos entenderam que deve sim haver essa compensação financeira a todos os trabalhadores. Na semana passada, os ministros do STF concluíram que esse caso tem repercussão geral reconhecida. Ainda não há previsão para a ida desse processo a julgamento no plenário físico. A relatoria é do ministro Gilmar Mendes. E ainda falando sobre esse setor, agora a gente fala dos acidentes de trabalho. É que um anuário divulgado no ano passado informou que foram mais de 500 mil acidentes de trabalho em todo o país. E a área que causa mais preocupação é a da construção civil. Os dados foram revelados no Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, divulgado em 2018. Juntando todos os setores da economia, foram registrados 549.405 casos. Desse total, foram mais de 140 mil afastamentos de trabalhadores das funções por período superior a 15 dias. Diante de todos esses números, uma área em especial ainda é motivo de preocupação: a construção civil. Do total de acidentes de trabalho em 2017, 30 mil, ou 5% dos casos, ocorreram no setor. A taxa de mortalidade também foi mais elevada. Enquanto nos outros setores foi de 5,21 mortes, na construção civil o índice chegou a 11,76 a cada 100 mil empregos. Para diminuir esses índices, a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho desenvolve anualmente a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho.
todo o custo relacionado a um acidente de trabalho, os dias parados, todas essas despesas e perdas, elas estão embutidas no preço dos produtos que a sociedade compra. Então é muito importante para a sociedade ficar atenta a isso, é da minha conta. Isso importa a cada um e a todos nós. A primeira turma do TST determinou que uma loja de brinquedos de Mato Grosso não pode exigir que empregados trabalhem em feriados. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho com base em denúncia apresentada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Cuiabá, em Mato Grosso. De acordo com o processo, a empresa teria exigido que os empregados das lojas de shopping trabalhassem durante os feriados. A RIREP alegou que apenas facultava a possibilidade aos empregados. Segundo a empresa, muitos deles tinham interesse em trabalhar nesses dias para aumentar as comissões e receber em dobro o dia de trabalho, além de folga compensatória. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, entendeu que a Convenção Coletiva de 2009, firmada por meio de acordo judicial em outro processo, permitia essa exigência. O TRT, então, concluiu que o trabalho poderia ser prestado desde que os empregados quisessem. O MPT entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho e os ministros da primeira turma tiveram outro entendimento. A decisão foi com base na Lei 10.101 de 2000, que permite o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizados expressamente por meio de convenção coletiva e observando o que diz a lei municipal vigente. Por unanimidade, a primeira turma restabeleceu a sentença que havia proibido a empresa de exigir a prestação de serviço em feriados. A multa para caso de descumprimento foi fixada em R$50 mil. E no próximo bloco, afinal, empregados públicos têm estabilidade no emprego? Só vai existir se ela estiver prevista em contrato de trabalho, ou em acordo coletivo, ou em convenção coletiva. Ontem teve a segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil. Durante a prova, um advogado de 27 anos que tentava fraudar o exame da OAB foi preso em flagrante pela Polícia Federal. Os agentes receberam uma denúncia anônima e foram até o local. O homem confessou o crime e disse que ia receber R$5 mil para realizar o golpe. Agora ele vai responder pelos crimes de fraude em certame de interesse público e uso de documento falso. Se somadas, as penas podem chegar a 12 anos de reclusão. Os trabalhadores dos Correios estão apreensivos com a possibilidade de privatização da estatal. Pois é, por serem empregados públicos, eles não têm estabilidade. O Brasil tem 434 empresas estatais que são controladas direta ou indiretamente pelo governo federal ou estadual. Quem trabalha nesses órgãos são empregados públicos que ingressaram por meio de concurso, uma exigência constitucional. Apesar de prestarem concurso, os empregados públicos não têm estabilidade porque o contrato de trabalho é regido pela CLT. Em caso de privatização ou extinção do órgão, eles podem ser demitidos. Essa estabilidade dos empregados regidos pela CLT que trabalham em empresas de economia mista e empresas públicas. Só vai existir se ela estiver prevista em contrato de trabalho, ou em acordo coletivo, ou em convenção coletiva. A mudança na estrutura jurídica da empresa, o fato dela ter como seu acionista principal o Estado e depois passar a ser privatizada, isto não altera nenhum dos direitos dos trabalhadores. A Vale do Rio Doce e a Embraer são exemplos de empresas públicas que foram privatizadas. Agora, o governo federal pensa em passar o controle dos Correios para o setor privado. A autorização para o estudo dessa possibilidade já foi dada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o diretor do sindicato da categoria, os empregados estão apreensivos. Nós somos mais de 100 mil trabalhadores. A previsão é de 100 mil demissões. Só que quando você fala 100 mil demissões, a gente coloca junto a família Correios. A família Correios é quase 400 mil pessoas. Eu, minha esposa, meus 2 filhos, que dependem de mim. Cabe à Advocacia Geral da União acompanhar de perto todo o processo de privatização. Em primeiro lugar, auxiliando a elaborar toda a estrutura jurídica
dos programas de privatização e concessão. Os contratos, o destino ou a forma de tratamento dos empregados públicos envolvidos. Então, ela formata juridicamente os programas de concessão. E vamos continuar nesse assunto, agora conversando aqui no estúdio com o Dr. Max Kolbe, que é advogado especialista em Direito Constitucional e Concurso Público. Seja bem-vindo ao Jornal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, doutor Max, muita gente acredita que ao passar no concurso público, a pessoa ganha estabilidade para sempre, está seguro. Não é bem assim na prática, né? Não é bem assim na realidade. Primeiro, a gente precisa fazer uma distinção entre servidor público e empregado público. O servidor público, aquele que passa a ocupar um cargo público, que vai estar abrangido pelo regime estatutário, ele vai adquirir a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício no cargo e após também passar pela aprovação na avaliação de desempenho. Já o empregado público, aquele que integra as empresas públicas e sociedades de economia mista, que estão dentro do âmbito da administração pública indireta, esses não têm, a princípio, estabilidade. Podem ser demitidos, é claro, desde que haja apenas uma motivação por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Ou seja, para o pessoal entender em casa, quem passou no concurso, o órgão é CLT e quem é da Lei 8.112, que é do servidor público. Claro, na realidade, quando se fala em administração pública direta, é quando a União, os estados, o distrito, os municípios, eles exercem aquela atribuição de forma centralizada. Toda vez que não há o interesse do Estado exercer aquilo de forma centralizada, por exemplo, o Ministério, secretarias, ele descentraliza aquilo para a administração pública indireta, para as empresas públicas, como regra, ou sociedades de economia mista. E esse pessoal que integra a administração pública indireta será regido pelo regime seletício, ele será um empregado público. E esse empregado público, só para concluir, a princípio não tem estabilidade. Doutor Max, quais são as motivações para que um servidor público possa ser mandado embora? A Lei 8.112, falando no servidor público da União, estabelece várias incidências, várias hipóteses de demissão do servidor público. Por exemplo, corrupção, improbidade administrativa, faltar o serviço de forma ininterrupta por 30 dias, ficar emitindo um atestado médico falso, dentre outras inúmeras hipóteses. Essas, inclusive, também são hipóteses similares de demissão do empregado público. Nesse caso, os funcionários dos Correios estão preocupados porque eles são seletistas. Isso. Se for privatizado os Correios, não quer dizer que todos vão ser mandados embora. Afinal de contas, a empresa precisa continuar também. Claro, é importante deixar claro que, ainda que haja privatização, os empregados eles possuem algum medo de haverá a redução do meu salário. Olha, seu salário não vai ser reduzido, porque é uma previsão constitucional da irredutibilidade salarial. Agora, com a privatização dos Correios, você eventualmente poderia ser demitido? Poderia, inclusive sem nenhuma motivação por parte dos Correios. Hoje, a princípio, para o Correio demitir o empregado público, precisa se instalar ao mínimo um procedimento administrativo, sendo assegurada a esse empregado ampla defesa e contraditório. Mas com a privatização, isso já não seria mais necessário. Agora, reduzir o salário não pode, tá bom? Por isso, Rafa, que até o plano de demissão voluntária se torna muito atrativo, porque o empregado tem medo de ser demitido e a empresa te oferece, olha, então se aposenta voluntariamente com algum incentivo. Por isso que muita gente migra para esses planos de demissão voluntária. É mais vantajoso, então, no momento, aderir, né? Essa questão, ela vai ser... É um caso, isso, claro. É de cunho absolutamente pessoal. Agora, os mais antigos que tiverem algum medo e estejam com um salário muito alto, talvez seja bom refletir sobre o tema. Fica a dica aí. Muito obrigada mais uma vez pela participação, pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde. Vamos mudar de assunto agora e falar sobre um tema sensível. Não se reconhecer em um determinado gênero já é motivo de angústia. Não conseguir sequer ter um nome condizente com aquela personalidade só traz ainda mais constrangimento. Mas com a regulamentação do provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça, pessoas trans poderão alterar em cartório o nome e o gênero que constam na certidão de nascimento. Marcelo nasceu e foi registrado como menina, mas nunca se identificou com o gênero feminino. Ele conta que essa inadequação foi apresentando ao longo da vida o significado da palavra constrangimento. Até na escola mesmo eu não sabia por que eu não podia entrar no banheiro dos meninos. Mais pra frente, adulto,
por que as pessoas não me chamam de Marcelo? Por que eles não me olham e não me enxergam como eu enxergo? Por que eles não entendem isso? Dalcira é militante da causa trans e psicóloga de Marcelo. Ela explica alguns dos desafios impostos às pessoas trans. Acho que o primeiro desafio se dá na medida que essas pessoas precisam se autoafirmar o tempo inteiro na nossa sociedade. Explicar o tempo inteiro quem são, como são. Um outro obstáculo é vencer a transfobia institucional. O que significa isso, né? Essa dificuldade dos serviços do Estado, dos direitos que estão aí nos equipamentos, nas políticas públicas. Felizmente, para Marcelo, esses episódios ficaram no passado. Agora, na certidão de nascimento dele, consta um nome tão desejado. Graças ao provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou a mudança de nome e gênero direto nos cartórios de registro civil. O provimento 73 chegou com status de facilitador porque permite que pessoas trans e travestis façam essa solicitação sem obrigatoriamente ter que entrar com um processo na justiça. Algo que levaria meses para ter uma solução é resolvido em poucos dias. Basta que os interessados procurem um cartório de registro civil e apresentem os documentos necessários. Basicamente são documentos de identificação pessoal da pessoa, RG, CPF, carteira de trabalho, se for o caso, e além desses documentos de identificação pessoal, também algumas certidões de distribuição de ação, de foro civil ou criminal. Este desembargador escreveu um artigo sobre o provimento e acredita que ele será benéfico também ao Poder Judiciário. O provimento ele se antecipou, de certa forma, a uma avalanche de processos judiciais para tentar solucionar uma questão que, a rigor, não exigiria a propositura de novas ações judiciais. O pedido em cartório só pode ser feito por maiores de 18 anos, sem a necessidade de um advogado. Os cartórios têm liberado a certidão modificada em aproximadamente uma semana. Marcelo se sente vitorioso com o novo documento. Agora, ele se diverte quando escuta o próprio nome. Sentir e escutar o carinho e escutar o nome Marcelo é sinfonia. E a seguir, em Minas Gerais, um projeto utiliza o origami para transformar o ambiente aprisional. Nós achamos como uma válvula de escape de ocupar e de fazer com que esses presos que já estão na unidade tenham uma forma de trabalho. Boa notícia para os poupadores que tiveram prejuízos causados pelos antigos planos econômicos Bresser, Verão e Collor. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro realiza, a partir de hoje, mutirão para tentar acordo e colocar um ponto final em 1.500 processos que estão parados há mais de 20 anos. E quem tem os detalhes ao vivo e conversa com a gente agora é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Galton, boa tarde. Bom, o mutirão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai até a próxima sexta-feira, dia 10 de maio. Foram selecionados 1.541 ações de antigos correntistas de bancos, como o Bradesco e o Itaú, que já foram intimados. Quem optar pelos acordos vai receber o dinheiro de maneira facilitada e também sem parcelamento. Esta não é a primeira vez que o projeto ocorre, ele foi realizado também no ano passado. E para se ter uma ideia, foram fechados mais quase 5 milhões de reais em acordos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne. A cláusula que impede a transferência da propriedade de bens pode ser cancelada se não houver justificativa razoável para a manutenção. O entendimento é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ aceitou o recurso de 2 irmãos que pretendiam cancelar cláusula de inalienabilidade de imóvel doado pelos pais. Esse advogado explica como funciona essa restrição. Essa inalienabilidade ela é mais comum para atos de natureza gratuita, tal como a doação ou a herança. A ideia normalmente na doação, ela surge no seguinte sentido: eu dou o bem, reservo para mim o usufruto, ou seja, você fica apenas com a nua propriedade, ou seja, apenas com domínio sobre a coisa. De acordo com o processo, o imóvel era usado pelos pais e foi doado para os filhos em 2003, com restrição de inalienabilidade.
Após a morte dos genitores, os filhos ajuizaram a ação para cancelar a cláusula restritiva e poderem vender o imóvel. O pedido foi negado nas duas primeiras instâncias, que entenderam que, para cancelar, deveria haver demonstração de justa causa. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que o STJ já admitiu o cancelamento da cláusula quando a restrição prejudica os interesses dos descendentes. O ministro destacou que a vontade do doador deve ser respeitada, mas que o direito de propriedade também merece proteção, para que o novo dono não seja impedido de dispor livremente do bem. Todos os ministros da terceira turma seguiram o entendimento do relator e aceitaram o recurso. Já começou a contar o prazo de 10 dias para que Vasco e Flamengo respondam a uma proposta do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que visa mais segurança aos torcedores. Pois é, Galton, essa é uma iniciativa inédita no Distrito Federal de chamar representantes dos clubes de futebol e propor um acordo financeiro com indenização, por expor os torcedores à violência nos estádios. Segundo o MP, na partida entre Vasco e Flamengo, em setembro do ano passado, os torcedores ficaram sujeitos a elevado risco antes, durante e depois da partida. Na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o origami, a arte japonesa de fazer pequenas esculturas em papel, tem provocado transformações no ambiente prisional e nos detentos. As mãos ágeis que dominam a arte são de pessoas em cumprimento de penas restritivas de liberdade, no Ceresp, Centro de Remanejamento de Presos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Projetada para receber 404 pessoas, o local chegou a ter quase 1.300 presos e a superlotação não é o único desafio do local. O Ceresp, em princípio, ele é destinado ao preso provisório, né? O preso que está aguardando seu julgamento. Só que em razão dessa dificuldade de vagas nas penitenciárias em geral, várias penitenciárias aqui na região metropolitana, elas também estão interditadas parcialmente, acaba que o preso provisório é condenado, começa a cumprir a pena aqui no Ceresp. E isso causa uma certa ansiedade nos presos aqui, porque a gente não tem estrutura para que ele cumpra a pena, né? Seja no regime fechado, no regime semiaberto. Apesar dessa realidade, a Comissão Multidisciplinar do Ceresp sempre buscou criar um clima pacífico e produtivo. Com esse objetivo, foi criado o projeto Mãos pela Paz, que incentiva a prática do origami. Para participar do projeto, os presos são avaliados pela comissão interna. Vários aspectos são observados, mas principalmente o bom comportamento e a vontade de superar as adversidades comuns ao aprisionamento. Enquanto transformam papel em arte, eles acabam também transformando as próprias vidas, melhoram a autoestima e passam a lidar de forma diferente com a ansiedade de estarem presos à espera da liberdade. E não é à toa que o que eles mais gostam de fazer é o tsuru, pássaro japonês, símbolo da liberdade. Nós achamos como uma válvula de escape de ocupar e de fazer com que esses presos que já estão na unidade tenham uma forma de trabalho. A nossa missão é preparar os detentos para que eles sejam monitores, tanto dentro da unidade quanto fora. A cada 18 horas, que correspondem a 3 dias de prática do origami, o preso tem um dia reduzido da pena. Entre as dobraduras, é possível encontrar não só a esperança de libertação, mas a mudança para manter-se definitivamente livre. Então, acho que o grande diferencial desse projeto é isso, a capacidade de trabalhar neles, os sonhos, né, a perspectiva de sair daqui, se tornar uma pessoa melhor, voltar para a sociedade, né, com essa possibilidade de mudança e não voltar para a criminalidade. Muito bacana. E a presidente do TRT da Bahia recebeu uma medalha em comemoração aos 410 anos do Tribunal de Justiça baiano. Esse tipo de medalha é destinada a autoridades que contribuem para o judiciário e para a sociedade. A presidente do TRT da Bahia, desembargadora Maria de Lourdes Linhares, foi agraciada com a Medalha do Mérito da Magistratura, em homenagem aos 410 anos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A honraria foi oferecida pelo desembargador Gesivaldo Brito, presidente do TJ Bahia. Ele também apresentou com o selo comemorativo dos Correios e o livro
410 anos fazendo história. Eu fiquei muito feliz, ainda mais com a cortesia do desembargador e presidente do tribunal, o desembargador, trazer aqui para o nosso tribunal a medalha, o certificado. Foi um momento assim, Ave Maria, indescritível para mim, de honra e de felicidade. Nós sabemos da importância da proteção ao trabalhador, às pessoas que precisam realmente de proteção. E a Justiça do Trabalho está aí para isso, né? Para proteger o cidadão. A honraria concedida a autoridades que se destacam no judiciário e na sociedade. Os desembargadores indicam e nós fazemos uma seleção e levamos ao pleno do tribunal. O pleno faz uma votação, aprova, então é uma homenagem do Tribunal de Justiça. O TJ e a Justiça do Trabalho sempre trabalharam juntos, compartilhando, ajudando. E isso é bom demais para a nossa sociedade, para o jurisdicionado. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. Continue agora com a programação da TV Justiça. Uma boa tarde para você, até amanhã.